gravação. 1, 2, 3. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, nosso primeiro bate-papo. E já vou logo pedindo para você que já tá aqui com a gente, por favor, se inscreva no canal, curte, manda pra vizinha, pra todo mundo, por favor. Gente, hoje eu trouxe aqui para estrear a minha digníssima amiga e irmã, Paloma. Ela vai estar aqui pra gente bater um papo legal. E como primeiro convidado mesmo, pra gente conversar sobre alguns detalhes, bem, né, Paulo Henrique? Meu digníssimo Paulo Henrique Cerezé. Paulo Santo. O santo. O que é isso, minha querida? Pare com isso. E aí, o que a gente vai falar hoje? Que talvez possa lhe interessar. Os bastidores de como foi essa nossa abertura. De como foi o off dessa loucura que é montar uma empresa, né? Como a gente sabe. Eu tinha uma, mas o Paulo não precisava se envolver porque tinha, né, outros suportes. Agora, no Kumon, sem ele, eu não sei como é que seria, tá? Diga aí, dê boas-vindas, digníssima. Boa noite a todos. Foi ralado. Foi uma decisão trash, né? Sair de uma certa segurança para uma aventura. Foi bem complicado, mas o desafio foi muito bom. Hoje a gente colhe os frutos disso, né? Enfim. E assim, ele sempre acreditou. Agora tu imagina, daquele papo que eu contei, de que numa conversa ele disse pra mim, que eu não sei o que eu disse, e ele fala, agora tu vai querer montar um Kumon. Ele não tinha ideia, né, de que aquilo iria plantá-lo. Foi muito involuntário, né? Não tinha nada. Tu lembra, Paulo, qual era o teu? Porque não. E eu nem tinha perguntado, amiga. Foi disso de eu falei, que tá louco? Que montar o quê? Nada a ver. A Larissa já estudava, né? Já fazia Kumon, eu já sempre fui fã de Kumon. A gente já era fã do método e tudo, mas sem pretensão nenhuma de... Nunca. Às vezes até as pessoas perguntam, mas Larissa não, eu deixava a Larissa lá e... sabendo nem que era franquia, tamanho da ignorância. Então, naquele dia, o Paulo plantou uma sementinha no meu coração. Foi quando eu comecei a dar umas pesquisadas. Mas aí, beleza. Aí eu venho com essa. E ele, como sempre, né, tu conhece, amiga dele, beleza, vamos lá. Que da primeira entrevista, ele foi, ou seja, ele ouviu como é que era. E o que é que tu disseste pra mim, Paulo, quando chegou em casa? Porque eu não pude ir. Eu tava aqui no CT trabalhando, que não daria pra eu sair, enfim. O que tu disse pra mim? Aquele momento bem difícil, né? Tipo, pra ti, que você tava vivendo, apesar de ser um momento financeiro tranquilo pra ti, mas emocional tava bem complicado, né? Eu é que sei que vivia Verdade. Isso. E aí, nessa reunião, você não pôde ir, porque você tinha que estar trabalhando, e eu fui participar, né? Aí eu lembro quando eu saí da reunião, eu virei e você disse, e aí, Paulo, como é que vai ser? Eu disse, amor, é o seguinte, tu quer ser feliz ou ganhar dinheiro? Exatamente. Né? Gente, porque assim, o Paulo, eu fiz questão de trazer o Paulo, porque, Paulo, eu sou no 220, vocês percebem, e o Paulo é paz e amor, né, amiga? Aí ela tava chamando ele de santo, não é, eu sou uma boa pessoa, mas... É porque eu acho que vocês se completam muito, né? Tipo, eu acho que a nossa ideia aqui nesse nosso primeiro bate-papo, né, é a gente mostrar isso, assim, que o quanto foi essencial vocês se complementarem. Tu é acelerada, o Paulo é mais calmo, você quer as coisas e o Paulo te ajuda a fazer acontecer. Muito. E eu acho que é isso que é massa de vocês, assim, porque que nem tu falou, né, tipo, tu tinha vindo de um empreendimento que tava certo, que tava dando super certo e que dá certo até hoje, que é o CT Michel Oliveira. Amém. E aí, o Paulo trouxe essa inquietação pra você, né? Ele trouxe essa inquietação. Tu ainda era do CT Michel Oliveira, né? E ele veio, te tirou de uma coisa que tava tranquila, tava certa e tudo, e tu foi pesquisar e vocês entraram de cabeça. Eu acho que o Michel não acreditava, acho que ele já achava que eu tinha em mente que eu ia abrir uma empresa. Sei lá, minha mãe, pensavam, sim, real, de que já devia. Porque o que eu vivenciei foi tão surreal que eu digo,
Foi Deus que colocou na boca dele pra eu falar, porque amiga, não passava nem de longe em pensamento eu montar outra empresa. Apesar de eu estar, não sempre, mas eram dias assim que eu ficava muito triste. Porque, pô, meu irmão ficava brigando com ele, apesar de que a gente briga, mas daqui a 5 minutos, como se nada tivesse acontecido. Incrível, Porém, verdade. com o tempo, então assim, foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa. E aí, o Paulo, naquele dia que ele falou isso pra mim, eu falei, então deixa, esquece. Foi quando em novembro, a gente, beleza, isso foi em julho ou agosto, eu não me recordo. Tipo, só para entender a questão do ser feliz ou ter dinheiro, é porque ela parte de um momento de vida, de apesar de não estar feliz, mas ela tinha uma vida financeira estável e tranquila. Para de repente aventurar num negócio novo, Começar do zero, sem cliente, com uma franquia de um método, de uma parte financeira, que eu sou mais o cara do número, que você vai entender que o comum é o teu sócio, ele não é teu É verdade. franqueado. Então, assim, é complicado. Tipo assim, ela sair da zona de conforto dela para arriscar. Mas eu disse, se você quer ser feliz, eu tô contigo. Vamos nessa e seja o que Deus quiser. E o Paulo, quando ele disse, aí eu falei, então deixa. Exatamente assim. Aí ele também, zerou. O Paulo não fica. Pô, mas e aí? Não. O Paulo leva muito em consideração o que eu digo também assim, beleza, tá de boa, então tudo bem. Vira essa página, né? E aí, quando foi dezembro, eu falei, atende o telefone. Que o cara ligou novamente. E eu acho que a situação foi, tipo, a pessoa lá não passou ou desistiu, né? Porque eu não tinha dado segmento. A gente não tinha dado segmento Não, foi desistência mesmo. Foi. Tipo, altera quando algum candidato sim. que tá, né, querendo uma unidade, desiste. Mas não. Tu foste com umas 5, 6 pessoas, sei lá, que montaram, inclusive. Acho que só um deles que não. E aí, quando ligou, e o Paulo assim, na maior naturalidade. Acho que é 91. Acho que é aquele cara lá do comum. Atende, pelo amor de Deus. E a gente no Adventista, porque a Larissa tava doente. E era de manhã cedo, assim, ele já tava pronto pra ir pro banco. E aí ele usa 2 celulares no bolso. Aí ele, cara do comum. Eu atende, agora. E ele, tranquilo, né, Paulo? Sim. E eu digo até pra ele, fala, amor, mas empolgação. Ele, não, sim, tá, então, beleza. Aí a gente aguardou a data da primeira seletiva. Sim. Pra ele me conhecer, porque ele já tinha conhecido o Paulo. Porque, na verdade, a orientadora ia ser você, não ia ser eu. E eu que tinha participado da reunião. Sim, é verdade. E é legal isso, tipo assim, pra gente não perder aqui essa linha, tipo, desses bastidores do empreendedorismo, né? Como é esse atendimento do Kumon, né, da empresa Kumon, dessa empresa maior Kumon, quando vocês procuraram eles? Maravilhoso, né, querida? Como é? Como Amigas, maravilhoso. Todo suporte. E quanto à abertura, assim, eles dão muito suporte. Muito. E foi leve. Mas ao mesmo tempo, assim, porque quando também, naquelas pesquisas, eu fui ver o valor inicial, né? Se era viável. Era muito viável. Mas a realidade é outra. Totalmente. E o Paulo, ele já é mais realista. Por exemplo, se naquele momento ele, mas esse valor não é... Eu falo, Paulo Henrique, 35 mil, então é o valor que eles colocaram, então é isso aí. Estão dizendo, vamos confiar. Mas, amiga, nada disso. Então, assim, mas o Paulo só deixa eu entrar nessas coisas se a gente tiver como segurar. Ele só não é de falar muito assim, olha, só vamos entrar se tiver isso aqui, se passar, não vai dar. Não. Ele vai, beleza, vamos lá. Mas ele me ajuda muito o quê? Mas eu acho que tudo envolve decisões, né? Nesse momento, como foi uma decisão muito importante, era uma aventura, o que a gente parou e sentou é o seguinte, como eu trabalho, eu seguro as pontas em casa, a gente vai ter que reduzir alguns gastos, enfim, a nossa parte financeira, vamos reduzir bastante, eu seguro a parte de casa e vamos aventurar, né? Vamos tentar. E eu sempre confiei muito, porque eu sei que a esposa que eu tenho, o perfil que ela tem, eu tinha certeza que ia dar certo e que Deus ia abençoar. Porque foi muito, sabe, realmente, me apaixonei. Eu já gostava, me apaixonei, e lógico que eu ia dar certo. Que eu ia dar certo assim, eu ia me dedicar.
dá Sim. certo, a gente tem fé, mas também corre atrás. E assim, a gente diminuiu gastos. O Paulo é muito bom de fazer qualquer tipo de, por exemplo, reforma. Amiga, ele tenta pegar o melhor, mas o mais barato. E ele vai, mão de vaca. Mas assim, não gosto de porcaria. Mas ele sabe encontrar os melhores lugares com os preços mais em conta. Mais em conta, porque se dependesse de mim, eu coloco tudo caro. Porque eu não tenho paciência de pesquisar. Então, o Paulo, ele... Inclusive o pessoal da internet tá aí, não sabe. O Paulo, uma vez, ele criou uma parede que ele tinha que cortar. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Quadrado Amiga, por quadrado. Faça você mesmo. De Nunca mais Ele esponja, adora, não era? De ele tipo de adora. tatame, uma esponja, Era não pra era, fazer Paulo? um alto relevo Uma parede na 3D, parede. Mas ficou Nossa. perfeito. ele é muito Mas ficou criativo. perfeito. É por isso que Nossa. assim... Isso ajuda muito. Mas foi 2 meses quebrando cabeça nessa Meu parede. Deus, ainda não ficou legal. Ainda não Só ficou isso, a bom. única coisa É. que ele fez na vida, gente, tá? Eu achei que ficou não legal, ficou gente. É, mas o Paulo é o quê? Ele é muito prático. Eu entro nas paradas, mas é ele que, tipo, fica por porque trás. Voltando à questão da franquia, tipo, a parte de um valor X, 35 mil na ocasião, né? Sim, Só que na época. é meio algo que eles montam para ser uma realidade totalmente diferente do que a Laís queria apresentar, queria inaugurar, né? É totalmente diferente. Claro que o gasto foi muito maior. E isso era o grande desafio, porque a gente também não estava preparado financeiramente para algo tão grande como Foi ela mais que queria. o dobro. Foi mais que o dobro, amiga. E isso é uma coisa que ele falou. Eles te dão um valor que tu confia, óbvio, né, Paulo? Só que assim, amiga, é como tamanho X, tanto de cadeira, mesa e tudo mais. Aí, uma outra colega tinha feito mesas e cadeiras aqui com o fornecedor. Eu fui inventar. Falei, putz, se eu for botar do fornecedor deles, só o frete dava 4 mil. Fora o preço das cadeiras, né, Paulo? Sim. Aí eu pensei, a outra fez, vou fazer aqui. Amiga, me ferrei. Porque eu paguei, acho que eu pedi, e obrigatoriamente tive que pedir do fornecedor, como é que é o nome que dá, Paulo, quando é... Que eles já dão às empresas. Já estão homologados. Ou seja, o que eu quis, quando eu me meto, quando eu quis economizar, eles não, infelizmente, para não dar bronca, faz com o nosso. Ou seja, eu tive que comprar mesmo que o mínimo de quantidade, mas paguei um frete absurdo. Então, esse tipo de coisa, o Amiga, Kumone até porque eu acho assim que... dá mais porque, ratada. vocês criaram, né, o Kumon perimetral e é uma unidade de excelência, né? Não é qualquer unidade. Então, quando a gente olha e quando vocês falam assim, 35 mil, a gente fica tipo... Com certeza, não foi só isso. Até porque a gente conhece o perfil de vocês, um trabalho de excelência. Então, se você quer ter o melhor, você vai ter que investir Amiga, da melhor forma. Mas eu sou meio sem noção quanto a Entendi. isso. Eu sou meio sem noção. E aí, tipo, 35 mil, algumas coisas. Como eu disse, eles sabem. Mas não tem como. Não tem como. E olha que eu peguei um aluguel barato. Só mobiliário. Né? Qual foi o maior desafio de vocês para montar? O maior desafio para vocês executarem a ideia do Kumon perimetral? Qual foi? Pra mim, assim, porque mais ficou com ele ver as contas, mas era assim: passa um valor. Então você conta com aquilo. Depois tu vê que não é nada disso. Eles poderiam ter facilitado nisso que eu comprei as mesas. Pô, se eu liberei para outra unidade, não, nenhum momento. Então isso eu ficava chateado, mas eu jogava tudo pro Paulo. Então ele negociava, ele via a melhor taxa de tudo. Porque a gente teve que, por exemplo, pedimos um empréstimo, não foi, Paulo, para fazer esse montante. E pediu um pouco a mais. Uma vez conversando até com um amigo que é empresário, ele me fez a seguinte pergunta: Paulo, o que você acha que é mais importante para uma empresa, independente do tamanho, grande ou pequena, para ela ter sucesso? E aí a gente responde todo tipo de questão, né? Financeira, enfim. Ele disse, é crédito. E não só o crédito de banco. Crédito de banco é importante, mas pode ser um crédito de fornecedor. Pô, você já tem uma parceria com o fornecedor, né? Crédito de cliente, o cliente ter crédito contigo, saber que tu confiar no teu trabalho. Eu disse, pô, realmente é. E nesse momento do Kumon foi o crédito que nos ajudou. Tipo, né? Crédito com o banco e crédito com a tua mãe também, que foi uma parceirona. Que depois que passou muitão e a gente quer sempre mais e mais e mais. E a mamãe sempre foi muito parceira. A mamãe sempre é daquela assim,
Mamãe não é rica e tudo mais, mas a mamãe administra muito, muito, muito bem o dinheiro, igual a tua mãe. Tipo assim, teu Sim. pai. Eu penso, por isso que eu te amo tanto, porque a gente é muito parecida. É. Então a mamãe, ela sempre fazia uma reserva, assim. Então e a mamãe não mede esforços pra ajudar todo mundo, no que pode, né? Nossa família Sim, toda. sim. Então foi legal. E pra quem não sabe, o Paulo trabalha em banco. Então ele já tá acostumado com essas coisas, ele é gerente de pessoa jurídica. Então, essas burocracias, essas coisas, pra ele é fichinha. Claro. Eu que já sou, né? Não sou boa nessas coisas, ele já é bom demais. Então já ajuda muito, gente. Mas também não adianta ter uma noção, né, de banco, se não tem dos mínimos detalhes de compra. Eu digo, o Paulo, ele sabe comprar coisa boa. E outra que me ajuda muito, amiga, ele sabe fazer muita coisa. Então, se eu tiver que botar um armário, ao invés de eu pagar pra outra pessoa, o Paulo coloca. Se eu tiver que, não sei o Faça que, você mesmo. pintar, se eu quisesse, o Paulo coloca. O Paulo pinta. Então, isso ajuda. Porque Sim. a gente teria gasto muito mais se tivesse Muita coisa É, a gente se não tivesse economizou nisso. essas adaptações. Eu não sou boa em nada de criatividade, então é capaz de eu estragar. Então, eu sou boa numa coisa, gente. Kumon e tal. As minhas coisas. Agora, o Paulo, amiga, É todo esse backstage mesmo, todo. assim, né? Todo. Então, assim, tudo, até hoje. O que a gente consegue economizar com o Paulo, então, ajuda de toda forma, né? Sim, Economizar muito dinheiro Sim. por trás. Porque até hoje os gastos, muito, 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 muito. Então, assim, a gente até, quando a gente mudou pela segunda vez, porque, como eu digo, eu sou uma eterna inconformada, Uhum. ele vendeu o carro dele. E outra, vende logo, vende logo. Eu não, pra mim, eu quero investir. Não. Depois eu compro o carro. É. E ele Não vendeu. tem apego. Ainda bem que eu também não tenho, muito menos eu, nem ela, a gente não tem apego. E quando deu o start de mudar, foi tudo muito rápido, né? Aí vamos mudar para uma estrutura bem maior, sem ter reserva de capital, sem ter nada, então vamos com a cara e na coragem, mas Exato. aí vendi o carro, deu tudo E certo. um detalhe, que a gente, só uma mudança, amiga. A gente já tinha todos os móveis, tudo, Justo. tudo. Cara, te gastou pra caramba, uma mudança. Só E eu faço diferente agora. Eu perguntei pra você qual foi o maior desafio na criação do Kumon Perimetral. Paulo, já que tu tá nesse backstage mesmo, assim, tipo, tu tá em todo esse bastidor, desde a pintura, das compras e tudo, essas aprovações passam por você, o incentivo pra Laís ir pras reuniões, pra participar e tudo, pra vocês poderem serem franqueados, né, do Kumon e etc. Qual foi o maior desafio em criar a unidade Kumon Perimetral? Qual é? Ou qual foi? Me aguentar, é papo. Além de aguentar a Laís, obviamente. Me aguentar. cara, o Desafio diário, eu diria. diário. Não, da Laís, né? Aguentar a Laís é um diário. Na verdade, assim, o que eu tinha mais medo era se você começar algo do zero, cliente. Porque a gente começou algo se endividando, sem recurso próprio, Certo. então a gente precisava ter cliente para se pagar. E é uma conta que não fecha no início, não fecha. Então, eu acho que esse foi o grande desafio da unidade. Além, é claro, de muitos percalços, de localização, de nhenhenhen, enfim. Que ela Não pode contar. já comentou. Isso foi... Tudo atrasa. Isso são desafios, mas eu acho que pequenos perto do grande desafio que é você captar cliente. Captar Ter cliente e fazer-se pagar o negócio. Perfeito. Esse Foi o maior desafio, assim. Com certeza. Porque o que acontece, amiga? Querendo ou não, até tu... Pode ser que eu não, mas o Paulo já sabia que vai passar esse orçamento. Ok. Mas quando tu monta, tu tem que ter cliente. Por quê? Até isso a franquia ela te mostra detalhada a quantidade de alunos que você vai ter que ter para começar a ter retorno. E querendo ou não, eram muitos. Então, assim, aí tu começa a unidade já tendo conta do que tu pediu para montar, fora funcionário, fora aluguel, água, luz, tudo. Esse ainda é um ponto, né? Porque a franquia te apresenta um projeto Uhum. que se você seguir aquilo ali, você vai demorar muito tempo para ter retorno ou para crescer. E é verdade, Entendeu? ainda tem Porque isso. é um programa que a orientadora tem que fazer tudo, tem que ter no máximo um estagiário. E na cabeça da Laís a gente projetou algo muito maior. E eu também estava sonhando com ela algo grande.
Então a gente já começou com um patamar um pouco maior. Então, Por exemplo, a gente já começa com um custo operacional muito maior. Muito maior. por Então a gente exemplo, precisa ter cliente. Por isso que o desafio era muito grande. por exemplo, eles dizem assim, só precisa contratar um segundo funcionário com mais de 30 alunos. Amiga, como que eu vou? Com 30 alunos, eu vou abrir porta, vou fechar a porta, vou falar de mensalidade, vou fazer teste, vou Não atender. tem como. Impossível. Não vai dar nenhum Impossível. atendimento de excelência que tu buscava. E isso, pra mim, não tinha nem cabimento. Então eu não cumpria, não era... E tá. as nossas curiosidades, assim, né? Quando a gente olha, a gente fica se perguntando, tá, vocês já falaram isso, vocês falaram que a conta não fecha no início. Em quanto tempo a conta de vocês fechou? Quanto tempo mesmo? Eu não sou boa de data, não. Quanto foi, Paulo, mesmo? Que começou a fechar. Um pouco antes de um ano, uns 6... Não, Eu acho que menos de um ano. porque, por exemplo, a gente, com menos de um ano, nós atingimos a marca de 100 alunos. A gente mudou com quantos anos? Um ano. Não, não tinha nem um ano. Não tinha nem um ano. A gente começou em julho, 15 de julho, e mudamos em maio. É porque Abril. é bem o payback que eles falam de 100 alunos, realmente, é quando começa já dá um retorno. 80, acho que é 80. É 80 por aí, né? Ela, tipo, 80. zerado. A partir daí... Só que também, vocês têm que ver que eu tenho uma esposa também que ela sempre pensa mais. Quando a gente começa a ter o retorno, ela começava a contratar mais gente. Porque ela, não, eu preciso ter mais gente e eu vou trabalhar para ter mais alunos. Eu digo, pô, legal. Então o respiro efetivo ele demora, porque ele vai... Comigo ainda demora, amiga. Por com quê? ela demora mais, até porque, mas é válido porque também isso faz com que a gente foi crescendo cada vez mais. Eu até parabenizo ela por essa coragem, coisa que eu ficava muito atrás de, pô, agora que a gente vai começar Entendi. a ver o retorno, não é nem ver retorno, é pagar o investimento, tu quer aumentar, tu quer ter mais despesa operacional, ter mais funcionário, vai se virando. Ela, não, mas eu vou ter, porque eu vou ter mais aluno, eu vou melhorar o meu atendimento, melhorando o meu atendimento, eu vou ter... Eu digo, realmente faz sentido. Tem uma coisa que eu acho que as pessoas também vão querer saber, e eu tô meio curiosa em relação a isso. Você falou, Laís, que quando tava no final ali, vamos dizer assim, do teu casamento dentro do CT, Michel Oliveira, o casamento com a empresa, tá? A gente fica claro. Uhum. É uma empresa eminentemente familiar, Sim. certo? É uma empresa eminentemente familiar. No CT Michel Oliveira não existia a figura do Paulo. Tipo, vocês eram casados, mas ele não tava tão dentro quanto ele tá ele agora nunca... no Kumon. A minha pergunta é, como é você, hoje em dia, ter uma unidade de Kumon, que todo mundo deve saber, é o Kumon perimetral, é uma unidade de excelência, o atendimento é um atendimento de excelência, que é a maior, para mim, a maior característica da Laís é essa, ela sempre tem esse atendimento impecável, mas como é você chegar em casa e aí você encontrar duas figuras, o Paulo, marido, e o Paulo, incentivador do negócio, e também que fazendo parte da engrenagem. Como é? Vocês conseguem separar? Existem muitos embates? Não, a gente não tem embates, mas assim, o Paulo, ele sai do banco. O Paulo, eu digo assim, é o cara mais tranquilo que eu conheço. O Paulo Eu também. sai até no dia a dia, se tu ligares pra ele, ele tá de boa. Pode estar sem cliente. Agora eu, amiga, eu chego em casa, oi, amor, oi, filho, assim, amor, eu tô com uma ideia assim, assim, assado. Eu adoro falar de trabalho. É errado, sei lá pra quem. Ele. Mas eu amo falar, porque eu quero ouvir. Porque como o trabalho dele é muito intenso, eu não consigo ficar falando no dia a dia. Então eu chego em casa e falando. E às vezes ele tá morrendo de sono. Paulo Henrique, por favor, preste atenção. Ele, Laís, eu cedo, eu tô acordada, eu tenho que acordar e tudo mais. Por quê? Eu amo compartilhar. Com a Larissa também a gente brinca, a gente janta, mas se eu puder, amiga, eu tô falando, mas não é por mal, não é porque aperreada, é pra compartilhar as coisas boas. Eu falei, Paulo Henrique, o que eu acho? O que tu achou disso, daquilo? E aí é o momento que a gente tem pra conversar, porque, amiga, o dia todo é trabalhando, é à noite. Então, como é que é pro Paulo isso? Não, tipo assim, como a operação onde eu trabalho é muito nervosa, como a gente diz, Sim. eu tenho
que cuidar da vida dos outros praticamente todo dia. Então, como eu aprendi pela minha paciência, depois que eu saio do banco, eu nem gosto de conversar de trabalho depois. Elas me conhecem. A tia da família vai chegar, que eu tô com o meu cartão, pelo amor de Deus. Ele fica doido quando... Paulo, tu trabalha no banco, né? Tu pode ver um negócio aqui pra mim? Não. Não, tipo mas ele assim, ajuda sim, tá? Ele tipo ajuda. assim, Só que... eu aprendi a fazer isso Entenderam, né? Não peçam mais. pra minha saúde mental, porque senão, se eu não desligar, eu vou ficar pilhado. Entendi. Enfim. Só que a parte do Kumon, como eu não passo o dia com a Laís, meio que o meu trabalho no Kumon é à noite, depois Começa quando tu chega em casa. Então vai começar quando eu chego em casa. Então quando ela vem do Kumon, ela vem pilhada com as informações, e aí eu já desliguei do banco. Então é a hora que eu ligo o botão do Kumon. Então pode vir. Às vezes é até chato porque tem a Larissa também. Então a gente tem que saber também dividir para dar atenção para a Larissa. Porque você conhece, você é a madrinha dela, sabe que a Larissa gosta de atenção. Aí às vezes a gente está conversando sobre como a Larissa está do lado, querendo atenção, querendo brincar. Eu acho que o desafio maior é dar atenção para a Larissa. Quanto a conversar sobre o Kumon no horário da noite, depois, para mim, tranquilo. Porque eu já desliguei do outro. Entendi. Então, Total. E um detalhe que às vezes, assim, a Larissa, ela gosta muito de atenção. Por conta, assim, ela é muito grudada comigo e tudo mais. Eu falo pro Paulo, um dos maiores prazeres que eu tenho é pegar, por exemplo, o meu cartão, botar na Amazon, comprar livros, comprar as coisas pro Kumon. Tanto é que a Larissa fica, tu só compra as coisas pro Kumon. Eu não, minha filha, eu comprei pra você, isso aqui tudo pra você. Mas se tu quiser emprestar pro Kumon, aí ela daqui a pouco esqueceu, aí eu levo tudo. Então, assim, e o Paulo não questiona, porque realmente eu amo estar investindo. Mas ele sabe, vai ter retorno. Uma coisa que eu não falei naquela hora. Eu não cresço para investir, eu invisto para crescer. Então, se falar assim, se tirar do pega meu... esse bizu, pega esse bizu. Eu invisto para poder crescer, e não ao contrário. Então, por exemplo, se falar, pode tirar um pouco do meu, eu tiro com o maior prazer do mundo. Porque eu preciso que tudo funcione, que tudo rode. Eu não vou esperar estar precário, o cliente talvez, vou ficar eu aumentando, isso não existe. Então, eu tenho o maior prazer de investir. E aí, eu compro todas as coisas, chegam lá em casa, e a Larissa fica, tudo pro Kumon, só pra eles, não sei o quê. Eu falo, não, minha filha, é pra você, só que aí a gente vai emprestar. Aí ela, boa. Pra quem não conhece a Laís, né, ela é bem imediatista, eu invisto pra crescer. É tipo assim, quando ela me consulta, na verdade, eu já sei que ela fez, não adianta nem ela, na verdade, ela tá me comunicando. Não, ontem, inclusive, a gente tava numa reunião, deu pra perceber bem isso. Eu sou muito imediatista. Vamos fazer isso semana que vem? Não, qualquer horário que eu quiser fazer, eu já mando mensagem pra pessoa hoje, fulano, oi, tudo bem, tu já pode ver, não sei o quê, já vai respondendo, no outro dia já tá quase pronto. Então, pra mim, não... E isso eu acho que é o equilíbrio de nós dois, né? Enquanto eu tô no racional, pensando aqui, não, mas e as contas não vão fechar, ela já tá metendo a cara. Isso funciona. E o legal, Paulo, é assim, por mais que você seja muito paz e amor, muito de boa e tal, mas tem um cara que apoia. Sim. Porque tem uns que só põe pra trás, fala, não, mas eu acho bom tu não vê isso não. Até porque eu já sou muito tão pra frente assim, que eu ia convencê-lo. Mas ele me apoia muito, Paloma. Por mais que ele saiba a esposa que ele tem, que a gente vai fazer dar certo. E se Deus o livre um dia não der certo, eu vou falar assim, eu tentei. Mas não deu aqui, eu vou tentar ali. E ele apoia muito, ele acredita. Ele tá comigo fazendo os cálculos, vendo assim, pô, Laís, mas avalia isso, aquilo. Mas ele tá super ali, eu tô contigo. Pro que der, eu tô contigo. A gente até no bate-papo ontem, a gente conversou, né? Eu admiro muito esse perfil dela, que ela tem de empreendedorismo, que eu não tenho, que é ter coragem, não ter medo de arriscar. Ela mete a cara mesmo e faz isso. Enquanto eu tô ali, pé atrás, pensando, calculando, pô, será que vai? Não, a gente tem que ver. Ela, não, vai dar certo, eu vou trabalhar que vai dar certo. E isso é muito bacana, isso faz a diferença no empreendedorismo, porque se você ficar com medo de arriscar, cara, não vai. Mas só dá certo também, Paulo, porque no fundo, tu me apoia. Porque imagina, se fosse, eu não tô contigo não, porque se der errado aí, tu se vira. Não, ele vai me auxiliando, me conduzindo de fato em tudo, porque eu entrego tudo pra ele, isso aqui é pra ti, de noite, resolve isso aqui. Mas ele me apoia, então ele assim, cara,
vai dar certo, vai lá. Só te atenta nisso, aquilo, mas vai dar certo. Então ele me deixa numa tranquilidade muito grande. Então eu sei que tudo eu posso contar com ele. Tudo, tudo, tudo. Porque tudo tem que ser calculado. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de beneficiar muito a equipe, porque sem a equipe nada funciona ali. Isso é importantíssimo. Então Paulo, eu quero ver um bônus pro pessoal. Calcula aí, vê o que a gente pode fazer. Então a gente fica batendo cabeça uma forma de beneficiar o pessoal. Porque, desculpa, amiga, eu digo assim, é a corrente todo mundo ali. Sim. Se quebrar para um lado, vai quebrar, vai afetar algum outro. Então, é a gente sempre ali, o que a gente vai melhorar. Agora, esse fim de semana, a gente vai mudar o setor de primeira infância lá para as salas lá de cima. E, amiga, E um dia eu falei, Paulo, eu tive uma ideia, é insight. Aí eu tive isso na sexta, eu falei com ele de noite. Falei, Paulo, eu decidi isso, aquilo. E ele, nossa, gostei dessa ideia. Pois bem, a gente já vai mudar. Vai aproveitar o feriado, pronto, já vai fazer essa mudança. E acabou, porque pra mim não tem essa de vou pensar. Não, amiga, se não for pra ontem... A mamãe até brinca, né? Pô, vocês não param de mexer, todo final de semana tu tá fazendo obra. Verdade, que a gente nem vai lá na casa dela, da minha sogra. Porque, como é o Paulo, é o pedreiro, Paulo é o marceneiro, pintor. Mas, tipo assim, a gente é incansável pra fazer o melhor pros clientes, né? Então, e graças a Deus, muitos clientes valorizam isso e outros... ainda não perceberam, mas por favor, perceba, porque a gente se dedica demais. E como a gente tá vendo aqui, tipo, então, na verdade, o atendimento de excelência que a gente já conhece, que é em relação aos clientes, vocês também fazem ele em relação à equipe de vocês. Porque, com certeza. Porque você sentar, principalmente, tipo, nós atravessamos 2 anos punks. Nossa. Nós atravessamos 2 anos punks. E vocês sentarem pra ver como que dá pra fazer bônus pra equipe, sempre. como a equipe, vocês podem melhorar o trabalho da equipe, nossa, eu acho que é isso que faz, com certeza, a unidade de vocês ser como ela é. Eu não descanso. Enquanto, eu digo assim, uma relação, ela só é boa se for boa para as duas partes. Então, veja, só é boa se for para as duas. Então tem que ser bom para mim e bom para eles. Eu procuro um ambiente alegre, feliz. Por exemplo, eu decidi botar café para os clientes. Isso para mim é um sonho. Então eu quero que o nosso cliente chegue lá, tome um café. E os professores também vão tomar um cappuccino, um café, o que quer que seja. Vai impactar quanto no valor de aluno? Paulo, vira aí, Paulo, calcula aí e tal. E já vai fazendo. Aí, às vezes, até assim, enquanto ele tá pensando para me dar a resposta, eu já entrei em contato. Fulano, já pode instalar aqui a máquina. Paulo Henrique... Ela não espera o cálculo, né? Ela já vai tomando a decisão. Aí eu digo, Paulo Henrique, é o seguinte, tu chama o pedreiro aí pra fazer a ligação do 220. Aí ele... Tá, Laís, peraí, tá? Porque eu sei, no fundo, que dá pra fazer e que ele não vai botar pilha. E no outro dia, amiga, já é o café servindo pra todo mundo. Tá. Ainda agora vocês falaram, e falando sobre isso, né? Sobre a tua, vamos dizer assim, tu é acelerada, Paulo é calmo, vocês entram em equilíbrio, em sintonia e tal. Sim. Mas eu acho que tem outras coisas que geram mais curiosidade. Vocês tiveram que vender só o carro ou vocês tiveram que vender outra coisa? Ou abdicaram de uma outra coisa, seja ela material ou não, para realizar o sonho dessa unidade com uma perimetral, que é uma unidade sensacional. Pode responder, meu querido. Pode responder. Ou quer que eu responda? Obrigada. Acho que vendeu só o carro, né, Paulo? Mas assim... Acho que o material foi só o carro. Assim. Mas assim, eu acho que o que mais pesa é o quê? É você ter saído de uma... Eu já tinha um dinheiro que era bom. Muito bom. E não tinha que pensar em mais nada, assim, de... Lógico que eu pensava que no CT, mas... Por exemplo, onde eu vou me meter? Que besteira que eu posso estar fazendo? Porque, amiga, quem tem empresa sabe. No meu caso, mas eu gosto. Eu penso no Kumon 24 horas. A minha cabeça não para, eu não consigo desligar. Só que eu tenho prazer. O material foi o carro, né? E a outra coisa que foi vendida foi psicológico, o psicológico, o emocional. Né? Mas assim, da minha mulher, cadê? Eu amo. Não existe mais. Laís, tem problema? Sempre vão ter. Só que eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de resolver. Eu não fico ali martirizando, meu Deus, aquela situação. Um problema. Não. Vamos resolver, acabou. Aí é que eu digo quando a gente conversa. Você fazer um trabalho correto, você fazer um trabalho honesto, gostar daquilo que faz, tudo é natural. E eu sempre digo pros meninos lá, ninguém acorda querendo, vou errar. E se a gente errou, vamos assumir que erramos. Perdoe-me, mãe, o professor esqueceu o material do aluno, mas, gente, eu dou um jeito pra entregar, pega um Uber e tal.
mas eu vou resolver. E eu digo ali, a gente tá suscetível a isso, tá? Só que a gente vai resolver. Entendeu? Então, financeiro, como eu digo, ele ajuda. E o resto, graças a Deus, os nossos clientes são maravilhosos, né? Ter o suporte, que lá, antes que aconteça o problema, já resolve. Mas eu sei que isso faz parte. Faz parte. Como da Bíblia, né? No mundo tereis aflições. Ok. Vamos ter. Só que a gente tem que saber lidar. E eu sou muito boa nisso, acredito. E o Paulo também. O Paulo não é aquela pessoa desesperada que já tá morrendo. Se Deus o livre, atrasar uma conta, sei lá. E tranquilo. A gente tem que focar em resolver. Se focar no problema é pior. E eu nunca foco no problema. Nunca. Nunca. Eu sempre já penso, o que é que eu vou fazer? Porque no começo da unidade, eu já tinha, na verdade, eu já tinha fechado o contrato do aluguel. E o comando não tinha me autorizado a fechar. Eu nunca contei. Porque eu sou agoniada. E eu já sentia no meu coração que seria aquele lugar. Que eu olhei, amiga, uma casa lá na Rua 7. Eu já imaginei o que realmente era. Né? Uhum. Eu já visualizava. Fechei o contrato, porque eu não queria perder, até porque o valor do aluguel era muito bom pela área. Quando me ligam dizendo que Laís, não sei o que, fulana... É como se fosse prejudicar a pessoa. E ele pediu para eu encontrar lugar em outro bairro. Me desesperei. Porque eu falei, que sacanagem, cara. Não pode, uma empresa desse porte, com todo respeito, mas... Foi o teu maior momento de tensão, então, isso? Eu chorava muito. Eu chorei muito naquele dia. Imagina. Era o fim de tarde. Eu na frente de casa falando no telefone. Eu chorei muito. Mas assim, de decepção. Decepção. O que eu combino tudo contigo, depois eu simplesmente ligo. Não, tu vai em outro lugar. Então aquilo... Nem foi tanto pelo que eu já tinha fechado o contrato. Porque eu digo o seguinte. Também tudo que eu faço eu assumo risco. Consciente. Então... Se eu tivesse que mudar Deus o livre, eu acho que teria desistido, mas eu assumiria. Né? A gente tem que ser mulher, tem que ser homem para assumir as coisas que faz. Mas dali eu já falei, meu Deus do céu, quanto que eu vou pagar de multa? Eu já paguei aluguel para mulher, eu acho que eu paguei com... 6 meses. Não, eu paguei com calção. Foi calção. Foi. Tipo 2, 3 meses. O aluguel acho que mais 2. Ou seja, amiga... Mas também não me arrependo. Não sou daquela de ficar, o que eu fiz isso? Não, fiz, acabou, agora eu vou ter que assumir. Mas, tudo a gente vai vencendo. Tudo. Problemas sempre vão existir. Financeiro, corta um pouco ali. Vai pedir menos iFood, vai menos para restaurante. A gente não é de já estar saindo em festa. Então, assim, tudo dá certo. E em prol de algo muito maior. Entende? Então, assim, vou abdicar de festa. Já nem sai muito mesmo. A gente gosta de estar em casa. Então, assim, são detalhes. Mas, financeiro, vamos lá, material, o carro. As contas sempre vão existir. Tá pagando conta. Aquele detalhe de voltando do início. É muito ruim. Quando você tem que ter uma média de alunos, sendo que tu tem que investir. Sendo que eles dizem pra ti que tu não precisa estar contratando no início. E precisa sim. E aí, eu não sou conformada de estar aceitando tudo assim. Mas é uma franquia, né? Já tá tudo certo, eles sabem. Não, eu é que sei do meu negócio. E como o Paulo disse, eles são sócios. Mas quem tá ali na frente sou eu. Entendi. Então eu sei o que eu quero melhor pro meu cliente. Então, sozinha não dá. Fulano, eu já comecei com 2, não foi? A Kelly e a Neib, já comecei com 2. Porque eu já tinha em mente, enfim. Então, tipo... Tudo realmente dentro do que eu almejava. Entendi. E fazia sentido. Pra vocês, então, que tem hoje em dia essa parceria na construção do Kumon Perimetral, qual é o diferencial da unidade de vocês e qual é o diferencial que vocês reputam a essa parceria de vocês dois? Qual é o reflexo dessa parceria de vocês dois na unidade Kumon Perimetral? Amiga, essa parceria, o resultado dessa parceria, primeiro, eu saí de uma empresa familiar que todo mundo, primeiro, que doideira. Tipo, no fundo, deviam falar assim, que besteira que ela tá fazendo. Que a mamãe, ela não diz... A mamãe, ela é muito grudada com o Michel. E aí... Não tem o que fazer, Laís. Tu vai lá, com certeza. Com certeza. Hoje a mamãe, ela tá muito mais otimista. Mas antes... Tipo, e no fundo, tá por trás de mim, deviam falar muito de... Meu Deus, o que essa menina tá fazendo? É muito melhor ficar no confortável, né? Mas ok. Mas graças a essas mudanças que
que Deus foi conduzindo, amiga, porque eu passava pelas etapas e eu fiquei, meu Deus, eu tô aqui. Enfim, tudo isso é o resultado do que existe hoje do Kumon. Tudo, 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 tudo. A gente só chegou até aqui porque a gente começou, a gente acreditou lá atrás e ele me apoiou. E outra, eu não tenho problema de cortar o custo aqui e ali. Entende? Então, essa união, essa parceria, resulta hoje, a gente tá numa principal, eu aluguei o ponto da esquerda, o ponto da direita. E é tudo na provisão de Deus, sabe? E eu tenho muita fé. Muita. Tanto é que a gente tá aqui hoje. Não é, Paulo? O que reflete lá, eu acho que a Laís ela tem uma habilidade muito grande de lidar com as pessoas. Tanto é que ela faz um atendimento sem igual. E isso sempre foi destaque dela desde a época do CT, né? Do CT. Tanto é que eu tenho clientes, a gente tem clientes no Kumon. Por causa desse diferencial dela de tratar bem as pessoas, de se colocar no lugar do outro, ter empatia. Entendi. E isso, essa habilidade de lidar com as pessoas, ela procura passar muito para os nossos colaboradores. Entendeu? Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Fazer com que o cliente se sinta bem atendido. Se sinta em casa, digamos assim. Então... É verdade. Como eu costumo dizer, a gente tem uma cultura tão forte, mas tão forte lá na empresa, que eu não preciso estar alinhando muito processo. Eu ajusto detalhes. Eu digo assim, vai pelo exemplo. E eu me considero uma pessoa muito bacana, mas não é porque eu forço ser bacana, é porque esse é meu jeito. E também eu sempre sonhei em implementar isso no outro lugar. Entendeu? Só que eu não tinha voz. Tá tudo bem, porque pensa que doideira. Fazer desse jeito não dá certo. Então, é tão forte isso lá no Kumon, que se você chegar, acredito, todos, você vai ser bem recebido por todos. Então, assim, não tem aquela coisa de, cadê a Laís? Não, todos lá. Como você falou, é muito natural, né? É pelo exemplo, porque... Quase a gente não faz reunião de atendimento. De ficar alinhando muita coisa. De ficar alinhando, alinha atendimento, esse processo de atendimento, esse aqui não. É muito natural isso. É por isso que é bem bacana. Às vezes tem que fazer reunião disso, daquilo que o povo faz por aí, de outros lugares. Gente, é aquilo que eu sempre digo. É a índole da pessoa, o caráter. Na minha ausência, gente, ele sabe o que tem que ser feito. Laís, mas tu confia demais. Confio. Confio muito na equipe. Você precisa aprender a confiar, aprender a delegar, porque você não vai conseguir fazer tudo. Você não pode fazer tudo, não tem como. Então você tem que saber delegar e confiar nas pessoas. Porque se você não confiar e não delegar, não anda, não tem como. E é por isso que eu procuro, junto com o Paulo, investir muito. O que eu posso melhorar para a vida deles? Porque se pudesse, a gente, era muito mais. Amiga, para te ter ideia, para vocês terem uma ideia, tem funcionário que nunca faltou. E eu sou assim, galera, se tiver um atraso, se tiver alguma coisa assim, avisa, a gente supre aqui, não se preocupa. Amiga, tem funcionário que nunca faltou. E não eu tô falando um, não, vários. E alguém só chegou o quê? Atrasado um pouquinho. Mas Laís, tu não cobra. Que segredo é esse? Gente, é parceria. É comprometimento. E ele sabe o quanto que a gente faz pela empresa, porque a gente depende do cliente. Uhum. Então, se prejudica para um, prejudica para todos. Então, assim... Ele sabe o quanto é investido ali. Ele sabe, porque também eu procuro dizer. Então, tá todo mundo ciente, todo mundo alinhado. Todo mundo quer o melhor. E a gente vai em busca o quê? Então, vocês acreditam que... Uma pergunta. Vocês acreditam que com tudo isso que vocês aprenderam na criação do Kumon Perimetral, que essa parceria entre vocês dois... que essas abdicações de coisas materiais ou não, né, até de emocional, o equilíbrio, essa vontade de investir na equipe, vocês acreditam que isso ajudaria vocês a abrir um outro negócio, mesmo que não fosse uma franquia? Ai, não sei não. Na verdade, eu acredito que a Laís e o equilíbrio com o Paulo, eu acredito muito nela, que esse perfil empreendedor dela, ela consegue fazer qualquer coisa. Até porque tem um exemplo, claro, que tem o mérito do Michel, mas tem o mérito da Laís. Sim. Os dois iniciaram isso aqui, chegou até onde chegou, tem o mérito dos dois. Depois muda para algo totalmente
tem nada a ver uma coisa com as outras, uma coisa com a outra. Então, eu acredito que qualquer coisa que ela se meter a fazer, dá certo. Tá certo. Mas Perfeito. assim, outra... Mas aí eu acho que o Kumon dá mais certo porque é algo que ela faz com amor, que ela gosta muito. Ela se meter a fazer algo que não é por amor, para ganhar dinheiro, pode ser que dê certo, vai dar certo. Mas não, eu acho que não vai ser legal, ou não vai caminhar como Tem que ser por amor. como flui o que ela faz hoje. Então, talvez algo, outra coisa, mas que tu também tenhas o mesmo amor. Na verdade, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de empreender, eu gosto muito de trabalhar com criança. Na verdade, eu gosto de trabalhar com tudo, com pessoas. Desde que seja aquilo lá, o que eu acredito e tudo mais. Mas querer abrir outra coisa, talvez não. Futuramente só o consultório, quando eu me formar em fono, se Deus quiser, porque eu quero agregar para o Kumon, ou seja, eu quero que o nosso aluno já tenha isso direto. Porque a gente precisa, né, Paulo? Muito, muito, muito. Então, tudo a gente vai fazendo em benefício do nosso aluno. Do nosso aluno. Então, assim, o nosso cliente pode ter certeza, espere muito, 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 porque a gente é muito abençoado também. A gente é muito abençoado. Deus é maravilhoso na minha vida, na nossa vida. E hoje eu tô num lugar que eu só sonhava, amiga. Mas aí a gente vive isso, eu falo, será se eu mereço? Né, Paula? Assim, porque eu penso muito nisso. E tudo vale a pena. Sim. Acredita, investe. Porque tem empresa que não quer investir, acha que tá tudo certo. O Kumon, se eu fosse me basear muita coisa pelo que eles indicam nos manuais, aí a gente ainda estaria lá na Rua 7. Na mesma coisa. Talvez até menor, né? Com uma Começando quantidade... pequeno, até menor. Muito menor. Com uma quantidade razoável de alunos. Só que a nossa cabeça tá além. O Paulo, ele diz que não é empreendedor, mas ele pensa como um. Pensar fora da caixa. Você tem que Sim. pensar fora da caixa. Não, eu pergunto isso porque a gente sabe, a gente tá vendo esse todo movimento, inclusive reforçando, se inscrevam no canal. Por favor, curtam, gente. compartilhem. Compartilha. Ative o sininho. Muito legal, por favor. Exato, gente. façam isso, porque a Laís, a gente quer trazer aqui para vocês bate-papo sobre empreendedorismo, sobre a rotina, o dia a dia dos empreendedores, os desafios, as conquistas e tudo mais. Porque a gente tem, sim, muitos planos dentro do digital. A gente sabe disso, né? Sim. A gente sabe disso. Então, eu acredito, quando eu questionei o que eu questionei, eu acredito que as pessoas precisam saber que se pro Kumon, apesar de ser uma franquia, vocês tiveram que depositar coisas, características pessoais de vocês dois, eu acredito que em qualquer outro projeto que vocês vão fazer daqui pra frente, são essas características que elas são determinantes para o sucesso do empreendimento. Sim. Seja ele físico, seja ele digital. Eu acho isso. E para encerrar aqui, primeiro agradeço minha irmã, meu amor, obrigada por tudo. Estaremos juntos aqui. Pode comigo. Gente, para mim, um ramo desse, amiga, é muito fácil. Eu faço porque eu acredito, é o que eu sou. Então, tudo flui melhor. Então, quando você tem que confiar no seu potencial. Acredite em você que você pode. Se você tem um parceiro e se você é aquela pessoa que não costuma apoiar, pensa. Porque também não adianta vir com uma proposta nada a ver. Surreal. Só que, como eu estava falando anteriormente, é a forma como você diz, porque às vezes magoa, né? Então, assim, e o Paulo sempre me apoiou muito. E no dia que ele falar não, posso ficar, ai meu Deus, mas eu vou acatar, entende? Então, assim, é você ter um plano coerente, gostar de pessoas, porque não adianta você ser uma pessoa antipática e tu vai trabalhar com o público. Gente, já é óbvio. Não vai dar certo. Então tem que gostar, então tem que ter pessoas que apoiam. Perfeito. E outras vezes nem sempre a gente tem. Porque a maior parte, e é dentro da sua casa, pessoas que não acreditam. Mas se você tem convicção, vai em frente, dentro do razoável. Porque uma coisa, para finalizar, eu digo, eu não quero envelhecer e ser uma pessoa frustrada, arrependida das coisas, de falar, por que eu não tentei aquilo? Tentei, olha, nem deu certo aquilo lá, mas tentei outra coisa e deu certo. E é isso. E a vida que segue, a gente segue tentando, a gente sempre quer o melhor. Errar, todo mundo erra, mas ninguém erra, eu não erro porque eu quero. É sempre tentando acertar. Então, apoie as pessoas. Invistam em algo
concreto, que você vá conseguir. E outra, é difícil você manter, abrir um lugar que você não sabe atuar, se você não sabe fazer. Então, é difícil, tá? Depender exclusivamente de outras pessoas é ruim. Então, saiba o negócio que você vai fazer e apoie, tá? E crédito, né, Paulo, como você disse, é muito importante. Nunca vou precisar de banco, não. Pode precisar. Ou às vezes até o parente que empresta dinheiro. Sim. Então, ter crédito no mercado faz toda a diferença. E assim, eles vão finalizar e eu agradeço muito, 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 muito. Na outra quarta-feira a gente vai estar aqui aguardando vocês, tá? Muito obrigada. Fala, Henrique. Obrigado a todos. Eu acho que se você tem um produto ou um serviço que você acredita, você tem coragem... A Siri. Siri, como não foi nada. A Siri, como sempre. Tá atrapalhando, Siri. Se você tem um produto que você acredita, um serviço, e você tem fé, cara, vai com tudo, mete a cara, tenha coragem, invista e faça diferente que vai dar certo. Vai dar certo. É o que eu tenho para dizer, praticamente. O crédito é importante. Faça relacionamento com o seu banco também, viu? Que na hora do sufoco você pode precisar. Qual é teu banco, Paulo Henrique? É o Banco Itaú. É o melhor, é? É o melhor. Amiga. Eu só quero agradecer a oportunidade, dizer pro pessoal que a gente tem uns projetos muito bons para acontecer aqui dentro desse canal e dentro lá do Instagram da Laís. E que eu espero que as pessoas continuem seguindo, pegando esses pontos importantes de pessoas que já fazem sucesso com o seu empreendimento. A gente tenta, obrigada. Isso é realidade. Porque às vezes a gente vê lá de fora e é tudo lindo. Não é. Mas, como eu disse, né? Como tá na Bíblia, no mundo tereis aflições. Então a gente vai ter sempre, só que a gente tem que saber lidar. Esse é o propósito, é o dia a dia você enfrentando. Isso, tá? E essa troca de experiências, isso é muito legal, né? É muito massa. Pode ajudar muita gente aí, que às vezes tá numa dificuldade, tá num problema que a gente falou, não consegue enxergar, e é uma coisa que ela passou parecido, pode trocar, pode dar uma solução ali, uma dica. Exato. Isso vai ser muito bacana. E às vezes o que a gente erra, o outro não precisa errar. Não precisa errar, justamente. Não precisa, tá? Mas acreditem, muita gente quer empreender, nem todo mundo tem perfil, mas até no seu trabalho dá para empreender. Mas é isso aí, eu agradeço de coração. Siga o Instagram @kumonperimetral, tá? Inscreva-se no canal e vai compartilhando o nosso vídeo. E o teu canal? Laís Cerezé, por favor, tá, gente? Obrigada e até a próxima. Valeu, obrigada, Dene, obrigado, amigo aí, que eu esqueci o nome. Qual é teu nome, pelo amor de Deus? Como é que é? É o quê, rapaz? Denis. Erisvaldo. Muito obrigada, gente. Valeu.